É uma vida inteira, não é? Uma vida que muitos não chegam a ter e que outros, como eu, carregam como um fardo pesado, cheio de pedras e espinhos, mas também, vá lá, com uma ou outra flor teimosa que insistiu em nascer no meio do cascalho. Quando olho para minhas mãos, essas mãos enrugadas, manchadas pelo tempo, vejo a história que elas contam. Não a história que se lê nos livros, mas a história miúda, a história que ninguém quer ouvir, a história que faz a gente desviar o olhar. Eu me lembro de tudo, ou quase tudo. A memória, essa danada, às vezes nos prega peças, esconde o que dói demais, mas o essencial fica gravado a ferro e fogo na alma. E minha alma, meus caros, é um mapa de cicatrizes. Cicatrizes que doem menos hoje, mas que ainda estão lá, lembrando quem eu fui, de onde eu vim e o que fizeram de mim. Nasci num lugar que nem sei se ainda existe no mapa. Um vilarejo esquecido por Deus e pelos homens, onde a fome era visita constante e a esperança era artigo de luxo. Meus pais? Meus pais. O que dizer deles? Eram gente simples, ignorante, esmagada pela miséria. Não os culpo, ou talvez culpe um pouquinho lá no fundo, naquele cantinho escuro que a gente guarda para as mágoas mais antigas. Mas a vida era dura para eles também. Tão dura que, um dia, quando eu devia ter uns 7, 8 anos, talvez 9, a idade se perde nessas brumas. Meu pai me pegou pela mão. Lembro do toque áspero da mão dele na minha, do cheiro de terra e suor que ele exalava. Minha mãe chorava baixinho no canto da cabana, o rosto escondido no avental puído. Eu não entendia nada. Criança não entende a profundidade do desespero dos adultos. Ele me levou pela estrada poeirenta. Caminhamos por horas, o sol a pino queimando minha cabeça. Eu perguntava para onde íamos e ele só dizia: para um lugar melhor, minha filha. Um lugar onde você não vai mais passar fome. A ingenuidade da infância me fez acreditar. Um lugar melhor, sem fome, parecia um sonho. Chegamos a uma cidade maiorzinha, com mais casas, mais gente, mais barulho. Eu nunca tinha visto tanto movimento. Ele me levou até uma casa grande, com luzes coloridas piscando na fachada, mesmo durante o dia. Uma música alta e um tanto melancólica saía lá de dentro. Lembro de sentir um arrepio, um medo que não sabia nomear. Uma mulher corpulenta, com o rosto muito pintado e um sorriso que não alcançava os olhos, nos recebeu na porta. Tinha um cheiro forte de perfume doce e cigarro. Meu pai conversou com ela em voz baixa e eu vi ele entregar um pequeno embrulho que depois soube ser o pouco dinheiro que ele conseguiu juntar, talvez vendendo a única cabra que tínhamos. A mulher me olhou de cima a baixo, como se eu fosse um bicho, uma mercadoria, e no fundo era isso mesmo que eu era, uma mercadoria. Ela sorriu para meu pai, um sorriso que me gelou a espinha, e disse: pode deixar, ela vai ficar bem aqui, vai ser bem cuidada. Meu pai me deu um beijo rápido na testa, os olhos dele fugindo dos meus, e disse: seja boazinha, Florinda. Florinda era meu nome. Ele virou as costas e foi embora, sem olhar para trás. E eu fiquei ali, parada na porta daquela casa estranha, com aquela mulher que eu não conhecia, sentindo um vazio no peito que parecia que ia me engolir. Foi a última vez que vi meu pai. Foi a última vez que tive uma família, por mais precária que fosse. Fui vendida, vendida como um animal, por um punhado de trocados que mal daria para matar a fome deles por alguns dias. Essa é a verdade nua e crua. O lugar melhor era um cabaré, a casa de Dona Zuleika. Dona Zuleika, essa era essa mulher corpulenta. Ela me levou para dentro. O cheiro era uma mistura de fumaça,
bebida derramada, perfume barato e um odor agridoce que eu não sabia identificar, mas que depois aprendi ser o cheiro da tristeza e da resignação. Havia outras meninas lá, algumas um pouco mais velhas que eu, outras já mulheres feitas, todas com olhares cansados, maquiagem carregada e sorrisos forçados. Elas me olharam com uma mistura de pena e indiferença. Eu era mais uma para engrossar o caldo, mais uma para servir aos homens que frequentavam a casa. Nos primeiros dias, fiquei num quartinho nos fundos, ajudando na limpeza, lavando os lençóis sujos, esfregando o chão nojento. Dona Zuleika dizia que eu era muito nova ainda, que precisava aprender os jeitos da casa. Aprender. O que eu aprendi ali não se ensina em escola nenhuma. Aprendi a engolir o choro, a disfarçar o medo, a obedecer sem questionar. Aprendi que meu corpo não me pertencia. Aprendi a dureza da vida da forma mais brutal possível. As noites eram as piores. A música alta, as risadas estrondosas dos homens, os gritos, os choros abafados que vinham dos quartos. Eu me encolhia na minha esteira fina, tapando os ouvidos, rezando para amanhecer logo, embora o dia seguinte trouxesse apenas mais do mesmo. Via as outras meninas sendo arrastadas pelos homens, via o dinheiro trocando de mãos, via a dignidade sendo vendida a prestações, e sabia, com um terror crescente, que logo chegaria a minha vez. Dona Zuleika começou a me preparar. Me ensinou a andar de um jeito diferente, a sorrir mesmo quando a vontade era de chorar, a usar roupas curtas e desconfortáveis que mostravam mais do que cobriam. Me ensinou a ser Florinda, a flor do cabaré. Mas a flor estava murchando por dentro. Não me lembro exatamente quando foi a primeira vez. A memória é uma bênção e uma maldição. Ela borra os detalhes mais sórdidos, mas a sensação fica. O nojo, o medo, a dor, a sensação de ser um objeto, um pedaço de carne sem vontade própria. Lembro de um homem velho, com hálito de cachaça e mãos trêmulas e nojentas. Lembro de fechar os olhos com força, de me transportar para longe dali, para um campo florido que só existia na minha imaginação. Era meu único refúgio. A dissociação. Aprendi a separar meu corpo da minha mente. Meu corpo estava ali, sendo usado, abusado, mas minha mente voava para longe, para um lugar onde ninguém podia me tocar. Isso me salvou de enlouquecer, eu acho. Ou talvez tenha me enlouquecido de uma forma diferente, mais sutil. Os anos foram passando, um dia igual ao outro, uma noite igual a outra. Homens e mais homens, rostos borrados, mãos invasoras, promessas vazias. Alguns eram brutos, violentos, outros, mais raros, demonstravam uma fagulha de, não sei se compaixão, mas talvez um resquício do humanidade. Traziam um doce, uma fita para o cabelo, conversavam um pouco antes de tudo. Eram esses os mais perigosos, porque ameaçavam quebrar a casca dura que eu tinha construído ao redor do meu coração. Com as outras meninas, a relação era complexa. Havia rivalidade, disputa pela atenção dos clientes que pagavam melhor, pela proteção, ainda que precária, de Dona Zuleika. Mas havia também momentos de cumplicidade, de solidariedade silenciosa. Um olhar de compreensão, um ombro para chorar escondido, um pedaço de pão dividido. Éramos todas prisioneiras do mesmo destino. Rosa, com seus cabelos de fogo e seu riso amargo. Lourdes, que rezava todas as noites para um santo que nunca a ouvia. Celeste, que sonhava em ser costureira e ter uma vida honesta. Histórias interrompidas, sonhos esmagados. Muitas não aguentavam, adoeciam, definhavam, sumiam ou eram sumidas. Dona Zuleika não gostava de problemas. Eu aprendi a ser esperta, a observar, a calcular
Aprendi a agradar sem me entregar por completo, a fingir prazer e a esconder meu desprezo. Aprendi a guardar cada centavo que conseguia esconder de Dona Zuleika, sonhando com o dia em que teria o suficiente para fugir. A esperança, essa teimosa, ainda que ardia como uma brasa pequena dentro de mim. Eu queria uma vida diferente. Não sabia exatamente como, mas sabia que não queria morrer ali, naquela casa de horrores. Via o destino das mais velhas, o corpo cobrando o preço dos abusos, da bebida, das doenças, a beleza efêmera se esvaindo e com ela o interesse dos homens. Eram descartadas como lixo, sem cerimônia. Eu não queria esse fim. Houve um homem, um dia, chamava-se Juvencio. Era diferente dos outros, mais quieto, mais educado. Não me olhava com a mesma cobiça da animal. Vinha com frequência, pedia sempre por mim. Conversávamos. Ele me contava histórias de outros lugares, de livros que lia. Ele me via, não a Florinda do cabaré, mas a menina assustada por trás da máscara. Ele me deu um livro uma vez, O Pequeno Príncipe. Eu mal sabia ler, aprendi um pouco com as outras meninas escondido. Decifrei aquelas palavras com dificuldade e chorei. Chorei pela primeira vez em anos. Um choro de verdade, não o choro fingido para comover algum cliente. Chorei pela beleza daquelas palavras, pela saudade de uma inocência que me fora roubada. Juvencio começou a falar em me tirar dali. Dizia que tinha um dinheiro guardado, que poderíamos recomeçar em outro lugar. Eu, tola, acreditei. Ou quis acreditar. A esperança é uma droga poderosa. O plano era fugir numa noite de movimento, quando Dona Zuleika estivesse distraída. Eu juntei minhas poucas economias, minhas roupas velhas, o livro que ele me deu. Meu coração batia descompassado, uma mistura de medo e excitação. Ele estaria me esperando perto do rio, mas Juvencio não apareceu. Esperei por horas, escondida no mato, o sereno da madrugada me enregelando os ossos. Ele não veio. Voltei para casa antes do amanhecer, arrasada, humilhada. Dona Zuleika me pegou. A surra que levei naquele dia, ainda sinto as marcas nas costas, na alma. Ela descobriu sobre o plano, sobre Juvencio. Descobriu que ele era casado, que tinha família, que tudo não passara de uma fantasia cruel, talvez para aliviar a própria culpa por frequentar um lugar como aquele. Ou talvez ele só fosse mais um canalha, um pouco mais refinado que os outros. Nunca soube. Depois disso, me fechei ainda mais. A pequena brasa de esperança quase se apagou. Confiar? Nunca mais. Dona Zuleika, essa era uma mulher corpulenta. Ela me levou para dentro. O cheiro era uma mistura de fumaça, bebida derramada, perfume barato e um odor agridoce que eu não sabia identificar, mas que depois aprendi a ser o cheiro da tristeza e da resignação. Havia outras meninas lá, algumas um pouco mais velhas que eu, outras já mulheres feitas, todas com olhares cansados, maquiagem carregada e sorrisos forçados. Elas me olharam com uma mistura de pena e indiferença. Eu era mais uma para engrossar o caldo, mais uma para servir aos homens que frequentavam a casa. Nos primeiros dias, fiquei num quartinho nos fundos, ajudando na limpeza, lavando os lençóis sujos, esfregando o chão nojento. Dona Zuleika dizia que eu era muito nova ainda, que precisava aprender os jeitos da casa. Aprender. O que eu aprendi ali não se ensina em escola nenhuma. Aprendi a engolir o choro, a disfarçar o medo, a obedecer sem questionar. Aprendi que meu corpo não me pertencia. Aprendi a dureza da vida da forma mais brutal possível. As noites eram as piores. A música alta, as risadas estrondosas dos homens, os gritos, os choros abafados que vinham dos quartos. Eu me encolhia na minha esteira fina, tapando os ouvidos, rezando para amanhecer logo
embora o dia seguinte trouxesse apenas mais do mesmo. Via as outras meninas sendo arrastadas pelos homens, via o dinheiro trocando de mãos, via a dignidade sendo vendida a prestações. E sabia, com um terror crescente, que logo chegaria a minha vez. Dona Zuleika começou a me preparar, me ensinou a andar de um jeito diferente, a sorrir mesmo quando a vontade era de chorar, a usar roupas curtas e desconfortáveis que mostravam mais do que cobriam. Me ensinou a ser Florinda, a flor do cabaré. Mas a flor estava murchando por dentro. Não me lembro exatamente quando foi a primeira vez. A memória é uma bênção e uma maldição. Ela borra os detalhes mais sórdidos, mas a sensação fica. O nojo, o medo, a dor, a sensação de ser um objeto, um pedaço de carne sem vontade própria. Lembro de um homem velho, com hálito de cachaça e mãos trêmulas e nojentas. Lembro de fechar os olhos com força, de me transportar para longe dali, para um campo florido que só existia na minha imaginação. Era meu único refúgio, a dissociação. Aprendi a separar meu corpo da minha mente. Meu corpo estava ali, sendo usado, abusado, mas minha mente voava para longe, para um lugar onde ninguém podia me tocar. Isso me salvou de enlouquecer, eu acho. Ou talvez tenha me enlouquecido de uma forma diferente, mais sutil. Os anos foram passando. Um dia igual ao outro, uma noite igual a outra. Homens e mais homens. Rostos borrados, mãos invasoras, promessas vazias. Alguns eram brutos, violentos, outros, mais raros, demonstravam uma fagulha de, não sei se compaixão, mas talvez um resquício de humanidade. Traziam um doce, uma fita para o cabelo, conversavam um pouco antes de tudo. Eram esses os mais perigosos, porque ameaçavam quebrar a casca dura que eu tinha construído ao redor do meu coração. Com as outras meninas, a relação era complexa. Havia rivalidade, disputa pela atenção dos clientes que pagavam melhor, pela proteção, ainda que precária, de Dona Zuleika. Mas havia também momentos de cumplicidade, de solidariedade silenciosa, um olhar de compreensão, um ombro para chorar escondido, um pedaço de pão dividido. Éramos todas prisioneiras do mesmo destino. Rosa, com seus cabelos de fogo e seu riso amargo. Lourdes, que rezava todas as noites para um santo que nunca a ouvia. Celeste, que sonhava em ser costureira e ter uma vida honesta. Histórias interrompidas, sonhos esmagados. Muitas não aguentavam, adoeciam, definhavam, sumiam ou eram sumidas. Dona Zuleika não gostava de problemas. Eu aprendi a ser esperta, a observar, a calcular. Aprendi a agradar sem me entregar por completo, a fingir prazer, para esconder meu desprezo. Aprendi a guardar cada centavo que conseguia esconder de Dona Zuleika, sonhando com o dia em que teria o suficiente para fugir. A esperança, essa teimosa, ainda irdia como uma brasa pequena dentro de mim. Eu queria uma vida diferente. Não sabia exatamente como, mas sabia que não queria morrer ali, naquela casa de horrores. Via o destino das mais velhas, o corpo cobrando o preço dos abusos, da bebida, das doenças, a beleza efêmera se esvaindo e com ela o interesse dos homens. Eram descartadas como lixo sem cerimônia. Eu não queria esse fim. Houve um homem, um dia, chamava-se Juvencio. Era diferente dos outros, mais quieto, mais educado. Não me olhava com a mesma cobiça animal. Vinha com frequência, pedia sempre por mim. Conversávamos, ele me contava histórias de outros lugares, de livros que lia. Ele me via, não a Florinda do cabaré, mas a menina assustada por trás da máscara. Ele me deu um livro uma vez, O Pequeno Príncipe. Eu mal sabia ler, aprendi um pouco com as outras meninas, escondido.
Decifrei aquelas palavras com dificuldade e chorei. Chorei pela primeira vez em anos. Um choro de verdade, não o choro fingido para comover algum cliente. Chorei pela beleza daquelas palavras, pela saudade de uma inocência que me fora roubada. Juvencio começou a falar em me tirar dali. Dizia que tinha um dinheiro guardado, que poderíamos recomeçar em outro lugar. Eu, tola, acreditei, ou quis acreditar. A esperança é uma droga poderosa. O plano era fugir numa noite de movimento quando Dona Zuleika estivesse distraída. Eu juntei minhas poucas economias, minhas roupas velhas, o livro que ele me deu. Meu coração batia descompassado. Uma mistura de medo e excitação. Ele estaria me esperando perto do rio. Mas Juvencio não apareceu. Esperei por horas, escondida no mato, o sereno da madrugada me enregelando os ossos. Ele não veio. Voltei para a casa antes do amanhecer, arrasada, humilhada. Dona Zuleika me pegou. A surra que levei naquele dia, ainda sinto as marcas nas costas, na alma. Ela descobriu sobre o plano, sobre Juvencio. Descobriu que ele era casado, que tinha família, que tudo não passara de uma fantasia cruel, talvez para aliviar a própria culpa por frequentar um lugar como aquele. Ou talvez ele só fosse mais um canalha, um pouco mais refinado que os outros. Nunca soube. Depois disso, me fechei ainda mais. A pequena brasa de esperança quase se apagou. Confiar? Nunca mais. Os anos continuaram a se arrastar. Vi o mundo mudar lá fora, pela fresta da janela, pelas notícias que os homens traziam, rádio, televisão chegando aos poucos, outras músicas, outras modas. Mas dentro da casa de Dona Zuleika, o tempo parecia ter parado. A mesma rotina degradante, os mesmos cheiros, as mesmas dores. Eu envelhecia. A juventude ia se esvaindo, e com ela, a preferência dos clientes. Já não era mais a novinha, a flor mais viçosa. Outras meninas mais jovens chegavam, com o mesmo olhar assustado que eu tive um dia. E eu as via, e via a mim mesma num ciclo perverso e interminável. Não sei como, nem porquê, mas um dia Dona Zuleika adoeceu. Uma doença rápida, fulminante, talvez a vida cobrando suas próprias dívidas. A casa ficou um caos. Sem a mão de ferro dela, as coisas desandaram. Algumas meninas fugiram, outras tentaram tomar o controle. Eu vi ali a minha chance. Já não era mais uma menina. Era uma mulher feita, endurecida pela vida, com quase 30 anos nas costas, embora parecesse ter 50. Peguei o pouco que tinha e, numa noite escura, saí pela porta dos fundos, sem olhar para trás. Não havia nada ali que eu quisesse levar, a não ser as cicatrizes e a vaga lembrança de quem eu poderia ter sido. A liberdade, que palavra estranha. Eu não sabia o que fazer com ela. O mundo lá fora era assustador. Eu não tinha profissão, não tinha estudo, não tinha ninguém. Carregava o estigma de ter sido mulher da vida. As portas se fechavam na minha cara. Consegui um emprego de faxineira num hotel barato, desses de beira de estrada. O salário era uma miséria, mas era meu. Dinheiro limpo, ganho com o suor do meu rosto, não com a venda do meu corpo. Morei num quartinho nos fundos, comia pouco, trabalhava muito, mas era livre, ou quase. As lembranças me assombravam todas as noites. Os pesadelos eram constantes. Um dia, conheci Antônio. Ele era motorista de caminhão, parava no hotel de vez em quando, era um homem simples, um pouco rude na aparência, mas com um coração bom. Ele não me perguntou do meu passado. Talvez soubesse, talvez desconfiasse. Mas não se importou. Ele viu em mim a mulher, não o rótulo. Começamos a conversar, a nos encontrar. Ele me trazia pequenas coisas, um chocolate, uma revista. Eram gestos pequenos, mas que significavam o mundo para mim.
Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém se importava. Casamos, uma cerimônia simples, no cartório, sem festa, sem véu, sem grinalda, apenas nós dois e a promessa de uma vida juntos. Fui feliz com o Antônio. Tivemos nossos altos e baixos, como todo casal. Ele bebia um pouco demais, às vezes, tinha o gênio forte, mas era um homem bom, trabalhador. Me deu um lar, uma sensação de segurança que eu nunca tinha tido. Tivemos um filho, João, meu João, a maior alegria da minha vida. Quando o peguei no colo pela primeira vez, senti um amor tão grande, tão puro, que achei que meu coração ia explodir. Jurei para mim mesma que ele teria uma vida diferente da minha, que ele seria amado, protegido, que nunca conheceria o horror que eu conheci. Mas a vida, ela gosta de nos testar. Antônio adoeceu. Um câncer rápido, agressivo. Morreu em poucos meses, me deixando sozinha com João, ainda pequeno. A dor da perda foi imensa. Parecia que o chão tinha se aberto sob meus pés novamente. Mas eu tinha meu filho. Precisava ser forte por ele. Voltei a trabalhar como faxineira. Fiz bicos de costura, de cozinheira. Lutei com unhas e dentes para criar meu filho com dignidade. Contei a ele sobre o pai, sobre o amor que nos unia, sobre o meu passado. Sobre isso, eu me calei por muitos anos. Como contar a uma criança que sua mãe foi aquilo? A vergonha era um fardo pesado demais. João cresceu, se tornou um homem bom, honesto, trabalhador, assim como o pai. Casou, me deu netos, lindos, saudáveis, minha alegria. Hoje vivo com ele, com minha nora, que é uma boa moça, e com meus netos correndo pela casa. Eles são a prova de que, apesar de tudo, a vida pode florescer, que o amor pode vencer o ódio, que a esperança pode renascer das cinzas. Contei minha história para João há alguns anos. Ele já era adulto, casado, precisava saber, precisava entender as sombras que às vezes pairavam sobre mim, a tristeza que teimava em aparecer nos meus olhos. Foi difícil, chorei muito. Ele chorou também, me abraçou forte e disse que me amava, que nada mudaria o amor e o respeito que sentia por mim. Disse que eu era a mulher mais forte que ele conhecia. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma ferida. Às vezes, quando estou sozinha, as lembranças da casa de Dona Zuleika voltam. O cheiro, os sons, os rostos, o rosto do meu pai me abandonando, o rosto de Juvencio, a promessa quebrada, os rostos das outras meninas, minhas companheiras de infortúnio. O que terá sido delas? Rosa, Lourdes, Celeste, terão conseguido escapar? Terão encontrado um pouco de paz? Nunca saberei. Rezo por elas em silêncio. Olho para minhas mãos. Mãos que limparam o chão sujo de um cabaré. Mãos que foram tocadas por homens que me davam nojo. Mãos que embalaram o meu filho, que afagaram meus netos. Mãos que carregam a história de uma vida. Uma vida dura, sofrida, mas também uma vida de luta, de resiliência. Não sou santa, nem vítima coitadinha, sou uma sobrevivente. Aprendi a perdoar. Perdoar meus pais pela ignorância, pela miséria que os levou a fazer o que fizeram. Perdoar Juvencio pela fraqueza, pela ilusão. Perdoar a mim mesma por ter suportado tanto, por ter sobrevivido. O perdão não apaga o passado, mas alivia o peso do presente. Ainda tenho pesadelos de vez em quando. Acordo suando frio, o coração disparado. Nesses momentos, olho para a foto de Antônio na mesinha de cabeceira, para o crucifixo na parede. Respiro fundo, estou segura, estou em casa. Meus netos dormem no quarto ao lado, seus sonhos povoados de inocência, e isso me dá forças para continuar. 81 anos. Já vi muita coisa nessa vida. Vi o pior do ser humano, a crueldade, a ganância,
a exploração, mas também vi o melhor, a bondade, a compaixão, o amor. E é nisso que me agarro, nas pequenas alegrias do dia a dia, no sorriso de um neto, no cheiro do café passado na hora, no calor do sol da manhã. A vida me tirou muito, mas também me deu algumas coisas e sou grata por elas. Se eu pudesse dar um conselho para as meninas de hoje, diria para se valorizarem, para não deixarem ninguém lhes dizer que não valem nada, para lutarem por seus sonhos, por sua dignidade, para não se venderem por migalhas, porque a alma, uma vez vendida, é difícil de resgatar. A minha ainda está em processo de cura e talvez nunca se cure completamente, mas está em paz, ou quase. As lembranças são como ondas, às vezes mansas, apenas molhando a areia da memória. Outras vezes vêm com força, como uma ressaca, ameaçando me arrastar de volta para aquele mar de escuridão. Fecho os olhos e sinto o cheiro daquele lugar. O perfume barato misturado com suor e bebida barata. O som da sanfona desafinada e das risadas grosseiras, as paredes descascadas, manchadas de umidade e de sabe-se lá o que mais. E eu, menina, encolhida num canto, tentando me fazer invisível. Mas a invisibilidade nunca foi uma opção. Eles sempre me achavam. Sempre. Dona Zuleika tinha olhos de águia para o seu rebanho. E nós éramos isso mesmo, um rebanho. Sem nome, sem história, apenas corpos à disposição. Lembro-me de uma vez, uma das poucas vezes em que tentei reagir. Um homem especialmente bruto me agarrou com força, suas mãos como garras. Eu o mordi, com toda a força que meus dentes de criança podiam ter. Ele gritou, me jogou no chão. A surra que levei de Dona Zuleika depois foi exemplar. Aqui você não tem querer, sua peste. Aprenda seu lugar. E eu aprendi. Aprendi a engolir a raiva, o nojo, a humilhação. Aprendi a dissociar, a criar um mundo interno onde ninguém podia me alcançar. Era um mundo frágil, feito de retalhos de sonhos e lembranças inventadas de uma infância que eu mal tive. Havia uma figueira no quintal dos fundos da casa. Era meu único contato com a natureza. Nas raras horas de folga, quando não estava limpando ou sendo preparada, eu me sentava sob seus galhos. Olhava para o céu, para as poucas estrelas que a luz da cidade permitia ver. Imaginava que meus pais viriam me buscar, que tudo aquilo não passava de um pesadelo, mas eles nunca vieram, e o pesadelo era real, palpável. As outras meninas éramos como irmãs de desgraça. Compartilhávamos o pouco que tínhamos, um pedaço de sabonete, um grampo de cabelo, um segredo sussurrado na calada da noite. Havia a Mariazinha, que chegou pouco depois de mim. Tinha a minha idade. Chorava todas as noites baixinho para Dona Zuleika não ouvir. Um dia, ela não acordou, levaram o corpinho dela embora, enrolado num lençol. Ninguém disse nada. A vida continuou como se nada tivesse acontecido. Mas eu nunca me esqueci dela e de tantas outras que passaram por ali, como sombras. A comida era escassa e ruim, um caldo ralo, um pão duro, mas a fome maior era de afeto, de dignidade. E isso ninguém nos dava. Éramos invisíveis para o mundo lá fora. As pessoas passavam na rua, olhavam para a casa com curiosidade, com desprezo, mas ninguém via o que acontecia lá dentro. Ou fingiam não ver. É mais fácil assim, não é? Fingir que o horror não existe. Quando Juvencio apareceu com suas palavras doces e seu livro, foi como se uma janela se abrisse num quarto escuro e abafado. Eu me agarrei àquela promessa com todas as minhas forças. A decepção foi brutal. Depois dele, a casca que eu tinha construído ao redor do meu coração ficou ainda mais grossa. Decidi que nunca mais confiaria em ninguém,
que só poderia contar comigo mesma. E foi essa teimosia, essa centelha de raiva e de vontade de viver que me manteve de pé. A fuga foi num impulso. Dona Zuleika já estava muito doente. A casa era uma bagunça. Eu vi uma oportunidade e agarrei. Saí com a roupa do corpo e o pouco dinheiro que tinha escondido num buraco na parede do meu quartinho. Corri como se o diabo estivesse atrás de mim. E talvez estivesse. Corri até minhas pernas não aguentarem mais. Quando parei, estava numa cidade que não conhecia, suja, faminta, mas livre. Uma liberdade assustadora. Mas ainda assim, liberdade. Os primeiros tempos foram terríveis. Dormi na rua, pedi esmola, revirei lixo em busca de comida. A humilhação era constante, mas era diferente da humilhação da casa. Ali eu era dona do meu corpo, por mais miserável que fosse a minha situação. Consegui o emprego no hotel. Era um trabalho pesado, mal pago, mas era meu. O primeiro dinheiro que ganhei, comprei um pão e um sabonete. Comi o pão devagar, saboreando cada migalha, e tomei um banho longo, tentando lavar não só a sujeira do corpo, mas também a sujeira da alma. Em vão, certas manchas não saem nunca. Antônio, ele foi minha tábua de salvação. Um homem simples, sem muita instrução, mas com uma alma nobre. Ele não me fez perguntas, apenas me aceitou como eu era. Com ele, aprendi a sorrir de novo. Aprendi que o toque podia ser gentil, que o amor podia existir. Nosso filho, João, foi a luz que iluminou minha escuridão. Por ele, eu enfrentaria o mundo. E enfrentei. Criar João sozinha, depois da morte de Antônio, foi a batalha mais dura da minha vida. Trabalhava de sol a sol, em 2, 3 empregos. Chegava em casa exausta, mas encontrava forças para cuidar dele, para lhe dar amor, para lhe ensinar o certo e o errado. Queria que ele fosse um homem de bem, e ele se tornou. Tenho tanto orgulho do meu filho. Quando contei a ele minha história, meu coração parecia que ia sair pela boca. Tinha tanto medo da reação dele, medo que ele sentisse nojo, vergonha de mim, mas ele apenas me ouviu, em silêncio, os olhos cheios de lágrimas. E quando terminei, ele me abraçou e disse: "Mãe, você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Eu te amo." Naquele momento, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. O amor do meu filho me curou de muitas feridas. Hoje, com 81 anos, olho para trás e vejo um caminho longo e tortuoso. Um caminho cheio de dor, de perdas, de injustiças, mas também vejo a força que eu não sabia que tinha. A capacidade de amar, de perdoar, de recomeçar. Não sou uma heroína, sou apenas uma mulher que sobreviveu ao inferno e que encontrou, apesar de tudo, um pouco de paz e de felicidade. Meus netos, eles são a minha alegria, correm pela casa, enchem meus dias de barulho e de vida. Quando olho para eles, para a inocência em seus olhos, vejo a esperança de um futuro melhor. Um futuro onde nenhuma criança seja vendida, onde nenhuma menina seja obrigada a viver o horror que eu vivi. É um sonho, eu sei. Mas a gente precisa sonhar, não é? Senão, o que nos resta? Ainda penso nos meus pais. O que terá sido deles? Terão se arrependido? Terão sentido minha falta? Nunca saberei. Escolhi perdoá-los. A miséria cega, desespera, não justifica, mas talvez explique. E eu preciso seguir em frente. Não posso carregar o peso do ódio para sempre. As cicatrizes ainda estão aqui, físicas e emocionais. Algumas doem mais em dias frios, outras quando uma lembrança mais forte me assalta. Mas aprendi a conviver com elas. Elas fazem parte de mim, da minha história. E minha história, por mais triste que seja, em alguns trechos, é uma história de sobrevivência. E isso
ninguém pode me tirar. O sol está se pondo. Daqui a pouco minha nora vai me chamar para o jantar. Sentaremos à mesa, todos juntos, haverá risos, conversas, o calor da família, e eu vou agradecer, em silêncio, por cada um desses momentos. Porque eu sei o valor deles. Eu sei o que é não ter nada, não ter ninguém. E hoje eu tenho amor, tenho uma família. E isso, meus caros, é a maior riqueza que alguém pode ter. 81 anos, e a vida, apesar de tudo, ainda vale a pena ser vivida. Cada dia é um presente. E eu o desembrulho com cuidado, com gratidão, porque eu sei, melhor do que ninguém, o quão frágil ele pode ser e o quão precioso